para compartilhar com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Abre sua Bíblia aí, você que trouxe sua Bíblia. Lá em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 2, quem achou aí diz achei. Amém. Vamos ler essa palavra, a palavra preciosa do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que andava o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Isaías escreveu isso. Deus o inspirou pelo Espírito Santo a escrever esta promessa da vinda do Messias, da vinda de Jesus, 400 anos antes de Jesus nascer. 400 anos antes de Jesus nascer, Jesus inspira um profeta dele para trazer essa palavra, para que isso ficasse escrito, para que a humanidade entendesse a promessa de Deus para nós. Aliás, desde lá de Adão, havia uma promessa da vinda de Jesus, que iria nascer aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Tudo estava preparado, e a vinda de Jesus é escrita aqui por Isaías, que traz minuciosamente escrito em outras palavras também. O livro de Isaías é um livro que descreve Jesus em muitas passagens, exatamente tudo que iria acontecer a ele. Mas eu quero falar nesta noite sobre a manifestação de Jesus no meio dos homens, amém? Sabe, às vezes a gente fala tanto, Jesus nasceu, Jesus se manifestou, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus se manifestou na tua vida? Jesus já nasceu dentro de você? Jesus já se manifestou aí no teu coração? Porque às vezes nós cremos, mas sabe, nós cremos parcialmente, porque o que Deus espera de nós é que nós possamos receber essa revelação que Jesus nasceu. Porque sabe, essa história aconteceu e nem os meus olhos e nem os seus viram isso acontecer na terra. Mas isso foi escrito, a Bíblia está aqui escrita para que nós pudéssemos crer nela. E eu encontro muitas pessoas hoje que acreditam em Jesus, dizem que Jesus é o Messias, mas na verdade, quando essa revelação precisa ser profunda no seu coração, elas não creem. Elas não creem nos milagres, elas não creem na manifestação de Deus, porque quando você acredita no nascimento, amado, você também acredita na sua morte e na sua ressurreição, e no seu poder hoje na terra. Então, o que eu quero trazer para você nesta noite é mais do que o nascimento, é o nascimento, é a vida, é a morte e a ressurreição de Jesus por nós.
Sabe, antes que Jesus nascesse, ninguém conseguia resolver o pecado. Ano após ano, o sacerdote tinha que fazer um sacrifício pelo pecado da humanidade. Ano após ano, um cordeiro sem nenhum defeito era morto, o melhor do rebanho era separado e ele precisava ser entregue, um cordeiro de cada família. E ele precisava ser morto, o sangue precisava ser derramado. Uma vez por ano isso acontecia. Você imagina quanto no dia que isso acontecia, todos subiam para Jerusalém para ir até o templo. E havia muitas mortes. Quando a gente vê um bichinho, quem tem animal aqui? Levanta a mão. Então você imagina quando a gente vê um bichinho morrendo, como dói para a gente. Tem gente que chora e chora, né? É assim quando a gente tem um animal. Você imagina que esse animal era criado, ele era separado o melhor, o mais bonito, o mais lindo, sem nenhum defeito, o mais perfeito. Ele era separado do meio daquele rebanho, ele era alimentado e ele era preparado. Você imagina o carinho que era desenvolvido por ele. Nós temos o Denis aqui, que é vaqueiro, né? Não sei se ele faz outra coisa, mas ele é vaqueiro. Às vezes ele vai lá no nosso sítio vacinar o gado e pega daqui. Você imagina você pegar o melhor novilho, o melhor, todos os anos ter que matá-lo, entregá-lo para a morte. Você imagina o que era Jerusalém nessa época? O cheiro de sangue que ficava naquele lugar, os animais que eram mortos, as famílias voltavam para casa, talvez com senso de dever cumprido, mas também pensando que tinha dado o seu melhor, estava ali com seu coração talvez triste por aquele sacrifício que era necessário que fosse feito todos os anos, porque ninguém conseguia resolver o pecado da humanidade. Mas a palavra diz, amados, que Deus enviou o seu Filho. Jesus veio de uma vez por todas. Você consegue imaginar um pouquinho? Eu estou te contando toda essa história para que venha à tua memória um pouquinho da grandiosidade do que Jesus fez, da sua entrega, do que Deus fez, entregando o melhor. Igual o homem tinha que entregar uma vez por ano o melhor, a palavra diz que Deus enviou ao mundo o que de melhor ele tinha, o seu Filho. Jesus nasce num lugar simples, numa estrebaria, no meio de animais, mas a palavra diz que ele era o melhor de Deus. Fala para o seu irmão: Deus deu o melhor para mim e para você. Diz para ele: Deus deu o melhor para mim e para você. E sabe, quando nós vemos aqui, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Deus deu um filho para mim e para você. Deus deu. E hoje, quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor falava no meu coração: eu dei. Você tem recebido? Você tem entendido a grandiosidade do que eu tenho oferecido a você? Você tem recebido com seu coração aberto? Você tem abraçado esse Jesus que foi entregue por mim e por você, que resolveu o pecado da humanidade, que de uma vez por todas, nunca mais, nenhum animal precisou ser morto pelos nossos pecados, mas a partir daquele dia, a graça veio sobre nós. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: Deus te ama incondicionalmente. Do jeitinho que você é, com o tanto de pecado que você tem, Ele não quer que você fique assim. Mas Ele te ama desse jeito. E nada do que você faz de tão grandioso ou de desprezível vai mudar o que Deus sente por você. Mas quando você não entende essa grandiosidade desse amor de Deus pela tua vida, você não consegue viver nessa terra uma vida abundante que Ele tem para mim e para você. E Deus hoje falava no meu coração: fale, Paula, para o meu povo que eles precisam entender o que eu dei por eles. Deus deu. Um menino nos nasceu.
Sabe, o reino de Deus veio para nós. Sabe o que é entender, receber esse Jesus? É receber o reino de Deus. É receber tudo aquilo que veio com a vinda de Jesus. É chegado o reino de Deus. Jesus, quando entra no templo, já homem, e ele lê uma profecia de Isaías, ele termina de ler aquela profecia sobre tudo que o Messias iria fazer sobre a terra, e ele levanta a sua cabeça e diz assim: hoje se cumpre as Escrituras. Eu estou aqui, eu nasci, eu estou aqui, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E hoje nós estamos aqui nesse culto especial de Natal, e eu queria que você recebesse com toda a intensidade aquilo que Deus fez pela sua vida, amado. Porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou, porque Ele te predestinou. Ele já fez. Nós é que precisamos crer e receber a sua obra. Fala para o teu irmão assim, ó: Jesus já fez tudo que tinha que ser feito. Fala para ele: Jesus já fez. E lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, diz que o reino de Deus hoje está dentro de nós. As coisas agora começam de dentro de nós. Não era mais um sacrifício todos os anos daquele animal que era morto, mas a partir do dia que Deus enviou seu Filho ao mundo e Ele derramou o sangue por nós, porque muitas vezes a gente tem essa mentalidade. Depois eu quero ler para você como Jesus está hoje, porque talvez na sua cabeça Jesus ainda é um Deus menino, criança, que está lá nos braços de Maria, e que Ele é um bebê, e que Ele não pode fazer nada por mim e por você. Meu amado, entenda o poder de Jesus. Jesus nasceu menino, mas a gente sabe tudo que Ele fez. E sabe, o comércio comemora, e o mundo comemora sim. Jesus nasce no Natal, e depois Ele morre na Páscoa. E acabou, e se comemora só isso. E não se entende essa grande ressurreição. E nessa noite eu queria que você se atentasse para isso. E aqui começa dizendo assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe por que a gente acende tanta luz no Natal? Para a gente se lembrar que Jesus é luz para os homens. Amém, amados? Amém, igreja? Jesus é luz para mim e para você. Jesus nasceu para que as regiões de trevas da nossa vida fossem preenchidas pela sua luz, para que eu e você não andássemos mais em trevas. Deus não criou um homem sequer nessa terra para andar nas trevas, para viver no sofrimento, para viver na região, aqui como diz, na região da sombra da morte, para viver no sofrimento. Às vezes nós vemos pessoas sendo escravizadas, e é tão triste quando a gente vê a humanidade sofrendo, porque Deus não nos criou para sofrer. Tudo que a gente vê de ruim que acontece com o homem, foi criado na maioria das vezes por ele mesmo, e ele que entra naquela situação. Mas Jesus, Deus nos amou tanto, que enviou Jesus para nos libertar das trevas e da região da sombra da morte. Sabe o que é a região da sombra da morte? É quando você vê naqueles filmes de ação, aquela pessoa passando naqueles vales assim, e aquele despenhadeiro, e parece que vai quase cair, e a sombra dele é projetada lá embaixo, e se ele cair onde a sombra dele é projetada, ele morre, porque é um despenhadeiro. E muitas vezes eles andavam por esses lugares, né? E aqui, quando é escrito a região da sombra da morte, é esses lugares difíceis, que parece que a gente vai quase cair. E se a gente cair, a gente vai provar da morte. Mas Jesus veio para nos livrar da sombra da morte. Amém, igreja? Eu acho que foi quinta-feira
não nessa quinta-feira, na outra, nós oramos aqui. E Deus deu uma palavra: livramento. Livramento. Sabe, o nosso Deus é assim, Ele nos livra, amados. E depois desse dia que Deus disse que Ele estava dando livramento para algumas pessoas, um irmão que tem um comércio recebeu um grande livramento de Deus. E outro irmão, que é o Juan, que está com a sua esposa, com um bebezinho novo, saiu de moto, o carro bateu atrás da moto dele. Sabe o que? Hoje eu estava conversando com a Karina, né? E ela disse para mim que as pessoas que socorreram disseram: não sei como é que ele viveu. E graças a Deus, ele só teve uns machucados aqui atrás, mas está inteiro para a glória de Deus. Nenhum osso foi quebrado dele. Você pode dar um glória a Deus? O nosso Deus é assim, amados. Ele quer nos livrar. Jesus veio para isso, e que você possa abraçar isso. Sabe, nós cristãos precisamos entender que todo dia é Natal, que todo dia esse Filho veio e nasceu por nós, e que nós precisamos ter essa alegria dentro de nós, essa alegria da salvação, porque Deus não nos livrou somente de uma vida ruim nessa terra, mas da morte eterna, porque o que Satanás queria era nos condenar à morte eterna. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, já condenados à morte, mas que o sangue de Jesus derramado naquela cruz resolveu o nosso problema e trouxe vida para nós. E hoje todo aquele que nele crê não perece, mas recebe vida eterna. Mas muitas coisas querem vir para nos confundir. E eu anotei aqui. Abre lá em Mateus capítulo 2. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos desperta para uma verdade. Evangelho de Mateus capítulo 2. Versículo 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Lê comigo assim: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Amém. Só até aí. Eu quero só terminar com esta passagem. Os magos vieram de longe, sob a direção de uma estrela que era o sinal do nascimento do Messias. Eles não eram judeus, não pertenciam àquele povo, mas eles vieram de longe e chegaram ali em Jerusalém, perguntando onde estava o menino que nascera. Mas aquele povo judeu, que estava debaixo da promessa, que conhecia a palavra, não perceberam o nascimento de Jesus. Fala para o teu irmão: irmão, você percebeu que Jesus já nasceu? Fala para ele: você percebeu? Eles eram os maiores interessados.
A bênção iria vir primeiro para eles. O acontecimento foi ali na região. Mas as pessoas que vieram de longe, vieram seguindo a estrela. E quando eu pedi para você repetir esse versículo, está escrito assim: Herodes chamou os magos secretamente. Herodes era rei. Ele era rei, ele era o primeiro que devia saber do assunto. A palavra diz que ele consultou os escribas. Aonde está esse versículo? Convocando os principais sacerdotes. Herodes convocou os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, e convocou os escribas, os que escreviam a lei, para perguntar sobre este nascimento. E o rei Herodes também não sabia. Então nós vemos aqui nessa história sobre o nascimento de Jesus, que nem o rei, nem o povo que vivia em Jerusalém, nem o sacerdote e nem os escribas perceberam que Jesus já havia nascido. E você quer saber? As histórias que a gente assiste sobre o nascimento de Jesus contam que quando eles chegam naquele lugar onde Jesus nasceu, Maria tinha acabado de dar à luz, mas não é verdade. Na verdade, se você for estudar, Jesus já tinha, se eu não me engano, eu acho que ele já tinha mais de 1 ano. Quando eles chegam para visualizar esse nascimento, para ver o Salvador. As pessoas que estavam longe percebem isso, mas quem estava perto não percebe. E eles chegam com seus presentes, porque ia começar uma perseguição contra as crianças. E aqueles presentes eram de muito valor. E iria ser o suficiente para manter Jesus, Maria e José fora daquela, fugindo do rei Herodes da perseguição, até que ele crescesse. Amados, o que eu quero dizer com isso? E com o que nós estávamos lendo lá? Que Jesus já fez tudo o que ele podia fazer por mim e por você. Ele já nasceu, sofreu, morreu pelos nossos pecados. A palavra diz que ele está sentado à direita do Pai, que ele deu à igreja toda a autoridade, que ele nos chama hoje de filhos e filhas, que Jesus foi o primeiro, o primogênito dentre muitos irmãos. Mas muitas vezes nós estamos distante de Deus. O nosso país é considerado um país cristão. Hoje, outro dia eu falei aqui, eu sou ruim de número, mas eu acho que eu não lembro o número exato da população que já é evangélica. Mas mesmo assim tem os católicos, que também professam a mesma fé em Jesus Cristo que nós. E quantas vezes esse nascimento está distante de nós? O que fez com que aqueles reis, aqueles magos, porque eram reis magos, saíram de seus países e vieram, percebessem Jesus? Eles estavam atentos à palavra e aos sinais. Atento na palavra e nos sinais. O quanto você conhece da palavra de Deus? O quanto você tem lido a palavra de Deus? Sabe, aqueles escribas que conheciam aquela palavra, conheciam só de letra, mas não tinham a revelação. Conheciam de uma forma mecânica. Às vezes eu converso com pessoas que dizem para mim: eu já li a Bíblia 10 vezes, 15 vezes. Outro dia tinha uma pessoa no programa do Jô, que ela já tinha lido a Bíblia 15 vezes. Mas se você visse as coisas que ela disse ali, ela leu a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia não era a revelação da palavra de Deus. Sabe, a palavra que eu quero deixar nessa noite é que um menino nos nasceu, um filho foi dado a nós. E que você possa receber no teu coração essa revelação nessa noite. E lá em Isaías diz assim: e o seu nome será Deus Forte. Diga para o seu irmão: Jesus é Deus Forte. Jesus é Deus Forte. Aquele povo que vivia lá em Jerusalém não entendeu o nascimento de Jesus. Vou voltar lá em Isaías para ler para vocês. Não conseguiram perceber a revelação, por isso eles perderam. Sabe, quando você não recebe essa revelação,
Esse Jesus se torna alguém distante na sua vida. E o meu desejo para você hoje, amado, você que foi convidado para estar aqui, é que esse Jesus possa se revelar a você com toda a plenitude do que Ele é na minha vida e na sua vida, com tudo aquilo que Ele pode fazer no nosso meio, porque homens vieram de longe entendendo a grandiosidade daquele rei que estava nascendo. Reis se prostram diante de uma manjedoura e de um menino humilde, porque entendiam mais profundamente que não era só aquilo que eles estavam vendo, mas que no mundo espiritual algo estava acontecendo de poderoso. Aquele povo não conseguia entender, foram lá questionar os magos. Onde está? Se vocês encontrarem, volte aqui para avisar. Estavam lá dentro, lá onde Jesus ia se manifestar, mas se perderam. Que você não se perca, meu amado. Talvez muito conhecimento, eu não sei se vai trazer para você essa realidade, porque você precisa conhecer não só a letra, mas você precisa pedir revelação de Deus. Porque hoje as pessoas professam uma fé em Jesus Cristo, mas elas não vivem essa verdade. E Deus quer que você viva. E Ele diz assim lá em Isaías, que o seu nome seria, a primeira coisa, maravilhoso conselheiro. Sabe, às vezes a gente vai buscar conselho em tanto lugar, mas eu quero dizer para você, Jesus veio ao mundo para ser seu maravilhoso conselheiro. Amém, igreja? Você precisa de um conselho bom? Busca em Jesus. Busca em Jesus. Jesus tem conselho para a tua vida, conselho para o teu futuro, conselho com quem você deve se casar, conselho para onde você vai trabalhar, conselho para você viver nessa vida presente e alcançar a vida vindoura que Ele tem para nós. Jesus é o teu maravilhoso conselheiro. Você pode se alegrar nisso, amados. Quando nós comemoramos aqui a vinda de Jesus, nós dizemos obrigado, Jesus, porque o Senhor tem todo o conselho que eu preciso. Você está passando por dificuldade financeira? Jesus é teu maravilhoso conselheiro, Ele te dá conselho. Você está passando por dificuldade na tua casa? Jesus é teu maravilhoso conselheiro. Sabe, eu e o pastor Roberto essa semana tivemos lá no Silk, num seminário intensivo de libertação e cura. Trabalhando, servindo. Nossa função lá era conselheiros. E muitas pessoas sentaram comigo, com ele, para buscar conselho. Mas sabe qual é o que nós aprendemos lá? A nossa oração antes de sentar com as pessoas: Senhor, nós não somos nada. Espírito Santo esteja aqui, nos ajudando, porque se o Senhor não tiver um bom conselho para dar, de nós mesmos nós não temos nada. Jesus é nosso maravilhoso conselheiro. Você pode botar a mão no teu coração e dizer isso? Jesus é meu maravilhoso conselheiro. Ele é. Toma posse disso nesta noite. Jesus é seu Deus forte. Tem algumas religiões que dizem que Jesus não é Deus, mas a palavra diz que Jesus é Deus. Ele é Deus. Na minha vida e na tua vida, há um só Deus, um só Senhor. Jesus é Deus sobre a nossa vida. E a palavra diz que não é o menininho que precisa que a mãe o carregue, porque uma criança precisa disso. Mas hoje Ele é Deus forte. Ele tem força. Nas suas mãos há força e poder. Ele é Deus forte. Agindo eu, quem impedirá? Talvez você esteja precisando de que algo poderoso aconteça na tua vida. E eu quero dizer para você nessa noite que veio aqui: busque em Jesus, porque Ele é Deus forte na minha vida e na sua vida. Ele quer se manifestar como Deus forte. Amém? Não perca isso. Aquele povo que estava em Jerusalém perdeu aquilo. Perdeu aquela manifestação do Deus forte. Mas que eu e você não percamos isso, amados. Deus, Ele é Deus. Primeiro Ele é Deus, e segundo Ele é forte. Na sua mão há força e poder. Depois diz que Ele é Pai, Pai da eternidade. Fala assim: Jesus é o meu Pai. Pai, aqui está dizendo que Ele é Pai.
E diz que Ele é Pai da eternidade. Sabe o que Ele está falando? Algo atemporal. Ele é Pai de todos nós. Pai. Mas o principal que Ele está dizendo, que Ele quer que você seja filho. Quantos de nós não conseguimos dizer Pai? Nós dizemos Senhor, 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 mas nós não conseguimos dizer Pai. Talvez você foi ferido nessa terra pelos seus pais terrenos. E aí você diz, Deus é Pai, então eu não quero Deus, mas eu quero dizer para você, desconstrói tudo que a sua paternidade terrena trouxe, se ela não foi boa. Porque Deus é o melhor, Jesus é o melhor Pai que você poderia ter. Aqui está dizendo, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Pai, Pai, Pai. Ele quer ser Pai. Que você possa recebê-lo. E que você possa se colocar na posição de filho. O filho é diferente do servo. Você concorda comigo, amados? O filho é diferente do servo. O filho entra na casa do pai, nos lugares mais íntimos daquela casa. Tem as conversas mais íntimas, pula no meio da cama do pai. A filha usa as coisas da mãe, maquiagem, etc, etc, né? Brinca daqui, dali, não precisa pedir licença para abrir a geladeira, para pegar as coisas. O filho tem intimidade. Quando você vê o filho está catando até a chave do carro do pai para sair, passear, para lá e para cá. O filho tem essa liberdade, mas o servo não. O servo não tem. Por isso Deus está falando que Ele é Pai da eternidade, que Ele quer que você o veja como Pai. Pai, sabe, você a partir de hoje, quando você orar, diga Pai. Pai, eu quero falar com o Senhor. E em outra passagem, lá em Gálatas, diz Abba Pai. Meu paizinho, Abba Pai quer dizer paizinho, mais próximo ainda. Sabe o que isso diz? Ser íntimo, íntimo. Então está dizendo, Jesus nasceu. Eu vou traduzir, Jesus nasceu para aqueles que estavam sobre as trevas, para que você pudesse ser íntimo dele e o chamar de Pai. Estar perto, senti-lo perto. Pai da eternidade. E aí, o outro atributo que foi dado a Jesus aqui, príncipe da paz. Diga, príncipe da paz. O quanto a humanidade hoje tem precisado de paz. As pessoas não têm paz. Nunca se vendeu tanto remédio para depressão como tem se vendido hoje. Vocês repararam, amados, como abre farmácias em Bauru? Quantas farmácias, enquanto o comércio está fechando daqui e dali, nenhuma farmácia fechou. Vocês viram alguma farmácia fechar? Alguém viu? A droga nova, acho que foi a única então. Abriu outra no lugar, o Júnior está falando aqui, o pastor Júnior. Mas eu não me lembro, mas se você descer a Batista, você vai ver o tanto de loja que fechou. Você entra no shopping, você vê o tanto de loja que fechou. Mas as farmácias, eu não tenho nada contra as farmácias. Você é farmacêutico, Deus te abençoe, meu irmão. Mas o que eu estou querendo dizer, eu não sou contra remédios. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a humanidade está angustiada. E essa angústia, essa ansiedade gera enfermidade, doenças psicossomáticas que refletem até no próprio corpo. Refletem na mente, refletem no corpo. E isso fala sobre nós não recebermos da sua paz. Jesus já havia nascido, já estava manifesto para aquele povo, para o povo judeu, e nenhum deles tinha percebido ainda que o príncipe da paz estava entre eles. Diga para o seu irmão aí, o príncipe da paz está vivo. O príncipe da paz está vivo, amém, amados? Ele está vivo. E sabe por que ele vem? Para nos trazer paz. Quando ele chega no meio dos discípulos, com seu corpo já glorificado, depois que ele já ressuscita, ele diz, paz seja convosco. E aqui nós temos um costume, a gente diz um para o outro o quê? Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Recebe dessa paz.
Quando você diz paz do Senhor, você está dizendo, recebe da paz do Senhor. Nós abreviamos, né? A paz do Senhor, ou paz do Senhor seja convosco. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Príncipe da Paz. Talvez você chegou aqui essa noite sem paz. Talvez você tenha andado sem paz. Talvez você tenha sentido angústia, ansiedade, perturbação, confusão. Mas o Príncipe da Paz quer chegar na tua vida para estabelecer paz. Você pode dar um glória a Deus? Para trazer paz sobre a sua vida, para ser o seu Deus forte, para ser o Pai de todos nós. Nenhum de nós vai dizer, mas eu não tenho a quem recorrer, eu sou só nessa vida. Meu irmão, você tem um pai. Ah, mas eu sou sozinho, não tenho família. Você tem uma família em Cristo Jesus. Recebe isso nesta noite, recebe essa palavra no teu coração. Deixo-vos a paz. Lá em João 14 diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse lá em Jerusalém, será que você teria percebido o sinal do nascimento de Jesus no céu? Sabe por que eles não perceberam? Porque eles estavam tão ocupados com tantas coisas. Porque o sinal estava apontando para a vinda de Jesus. Como a Bíblia diz também, que a volta de Jesus será perceptível para aqueles que têm Ele no coração. Que assim como o agricultor sabe a hora da colheita e sabe discernir quando vai chover e quando não vai, nós vamos discernir quando é tempo de Jesus voltar. Você está conseguindo discernir isso? Talvez a gente está distraído, como aquele povo estava em Jerusalém. Os próprios escribas, aqueles que escreviam a lei, não conseguiram perceber. Porque isso diz de coração. Diz de como você tem sentido Jesus aqui dentro de você. E lá em Apocalipse, diz, eis que estou à porta e bato. Receber Jesus é querer que Ele entre dentro de nós. O reino de Deus é chegado dentro de nós. Lá em Apocalipse diz que Jesus está à porta e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Mas se você não abrir, Ele não pode entrar. Ele deu ao homem o livre-arbítrio de escolher. Ele deu a nós essa escolha. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar e vou comer com você. Sabe o que era comer naquele tempo? Era ser íntimo um do outro. Se você abrir a porta da tua vida para mim, eu vou entrar e vou ser íntimo com você. Eu quero. Jesus está falando, esse é o meu desejo. É isso o que eu quero fazer com toda a humanidade. Não é com alguns, não é com os escolhidos. É com toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo, amou o homem de tal maneira que deu o seu único, Filho único, para que todo aquele que cresce, fé, fala de fé, amados, não morresse, mas tivesse vida eterna. E eu digo mais, e tivesse vida abundante nesta terra. Vida abundante não é ausência de luta, mas é vida vitoriosa. Por um caminho vem contra nós, por 7 vai ter que correr. Nenhuma arma forjada prevalece e prospera contra os eleitos de Deus. Fala de vitórias em todas as batalhas. Vitória dos filhos de Deus. E eu quero encerrar lendo, para que você fique no teu coração, na tua mente aí, com essa visão de Jesus hoje. Apocalipse capítulo 1, abre lá a sua Bíblia. Abre para você não se esquecer, para você ler. Porque aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos, nós não esquecemos, amados. Apocalipse capítulo 1. Versículo 12. João está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. Jesus vai falar com ele, vai trazer a revelação de todo o Apocalipse, do que aconteceria nos últimos tempos. E ele aqui começa a ter essa visão. E ele diz assim, João escrevendo: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro,
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Em outra tradução diz como o sol ao meio-dia. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Você pode dar um glória a Deus? E fala para o teu irmão: esse é Jesus hoje. Esse é Jesus hoje. E com toda a sua glória, Ele continua nos amando e desejando ser íntimo de nós. A palavra diz que quando João olha, ele tem essa visão. Jesus brilha como o sol ao meio-dia. Você já tentou olhar para o sol num lugar limpo ao meio-dia, olho nu? Quando você para de olhar, você não enxerga mais nada. Parece que cega a visão. Tamanho era o resplendor da sua glória, amados. Esse é o nosso Jesus, que um dia se esvaziou da sua glória para se fazer maldição por nós, para pagar o preço por todos os nossos pecados. Por isso que nós temos que louvá-lo, que adorá-lo, que glorificá-lo, que exaltar o seu nome mesmo, amados. Porque esse Jesus cheio de glória se esvaziou de tudo isso por uma humanidade que ele nem sabia o que ia fazer. Como homem, ele não conseguia prever o que iria ser de nós. Como Deus, sim. Como homem, não. Mas ele aceitou se fazer maldito por nós. A palavra diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Que todo o pecado da humanidade veio sobre ele naquela cruz. Que seu rosto ficou desfigurado. Que ele foi chicoteado, pisado, humilhado, cuspido, maltratado. Por mim e por você. Por amor. Porque Ele nos ama tanto. Porque Ele nos quer perto dEle. Por isso eu queria deixar essa passagem, essa mensagem nessa noite. Para que você que está aqui pudesse recebê-lo de verdade na sua vida. Ele quer ser pai. E você filho. Ele te chama para isso. Como é difícil você que é pai, que está aqui, ver um filho virar as costas. Como dói. Você imagina o coração de Deus. Então Deus nos convida para esse amor. Jerusalém não percebeu isso naqueles dias. Mas Deus traz alguém de longe, atraídos. Sabe, eles não foram atraídos só por aquela luz. Eles foram atraídos por amor à obra de Jesus Cristo. Eles foram atraídos. E a minha oração nessa noite é que você seja atraído por esse amor. Que nada te afaste desse amor. Eu quero que você fique em pé, amado.